Hoje nós temos a grata satisfação de dar continuidade ao nosso Café com Notários. É uma realização da Subcomissão de Museus, e é ligada à Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidida pela professora Diana. E nós, desta Subcomissão de Museus, temos realizado, já estamos agora no segundo evento, esse chamado Café com Notários, onde nós procuramos trazer para uma reunião informal de um homenageado este em função da sua contribuição para a história da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E nós temos hoje a grata satisfação de receber e homenagear o professor Luiz Bacalhau. E para tanto, como vocês podem ver, vocês que nos assistem, vocês que vão nos assistir talvez daqui 50, 100 anos, quando puderem observar com mais detalhes esse nosso encontro, vocês vão ver os amigos aqui do professor Bacalhau, como professor, desculpe, eu vou tirar a palavra professor daqui, tá certo? Então nós vamos a doutora Thalie Martins Castro, doutor Itiro Suzuki, doutor Fernando Coença de Gouveia, doutor Francisco Ferrucci de Fiore, doutor Fernando Bueno Pereira Leitão, doutor Jurandir Godoy Duarte, doutor Flávio Silvio Rivetti, doutor Raimundo, que é um colega da Subcomissão de Museus, e a professora Diana Fosi. Acabou escapando, professor. É uma questão de respeito à docência. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Diana, para que ela fizesse as considerações iniciais, depois ela desse continuidade à seleção das pessoas. E depois fazemos uma coisa bem informal. Essa reunião de hoje, que é a segunda, tem o espírito de mostrar que essa casa não foi feita pelos professores da USP, mas sim por pessoas que amam essa casa, certo? Que são docentes HC, que são docentes da USP, que são não docentes, e que tem de estar fazendo parte da memória da casa. Afinal, essa casa não é tão somente o pecado dos titulares, essa casa é algo muito maior, é aquilo que eu diria que o Bacalhau representa de uma maneira notável, é uma questão, é um caso de amor, certo? O Bacalhau, do que eu saiba, mais do que ninguém, sempre amou essa casa. Então, é a razão do nosso convite ao Bacalhau, esse amor incondicional que tem de estar amarrado na nossa história, já que é um caso específico de amor. Bom, Diana, é interessante, esse amor do Bacalhau pela faculdade vem desde a infância. Não sei se vocês sabem, o Bacalhau sempre morou aqui perto. E o Bacalhau, ele acompanhou a faculdade no seu, não só o crescimento de pessoas, etc., mas até na parte física. Ele viveu isso tudo ainda menino. E ele deu continuidade a essa aproximação com a faculdade durante toda a vida dele, desde aquele tempo até hoje. É um negócio curioso do Bacalhau, quando ele fala da época aqui, etc., ainda sem ter entrado na faculdade, muito antes, vários de vocês devem ter ouvido os detalhes que ele conta das coisas e das pessoas que viviam aqui. O Bacalhau soube se ligar a tudo que tem na escola, desde os professores até o pessoal mais simples. Quem foi mais amigo do Albino que o Bacalhau? Quem foi mais amigo com o América que o Bacalhau? E aí é interessante, porque o Bacalhau conseguiu, na sua vida, na sua atividade, sempre, juntar tudo, aproximar todo mundo e fazer todos nós iguais como amigos e como companheiros. Muito bacana. E falando desta amizade, a gente não poderia deixar
deixar de lembrar que o Bacalhau é um grande amigo nosso, nossa turma de 55. Nós nos conhecemos, e falando de amizade, precisamos realçar também essa amizade, essa dupla Bacalhau e Proença, Fernando. É verdade, não, a gente foi sempre amigo, desde os tempos pré-vestibular. A gente estudava na biblioteca municipal, um intercâmbio cultural, um empresta o livro para o outro e vice-versa. Os cafezinhos lá na Braulio Gomes. Quer dizer, então, foi uma amizade que foi crescendo e cada vez mais a gente continuou assim, um admirando o outro. E o Bacalhau sempre foi de uma dedicação aos colegas, aos amigos. E mesmo agora que nós completamos nosso cinquentenário de formatura, nós editamos um livro de reminiscências da nossa turma que foi coordenado, muito bem coordenado pelo colega Pinotti. E eu acho assim que nessa elaboração o Bacalhau teve um lugar importante, uma posição importante, uma conduta daquele que sabe conduzir as coisas, acalmando ânimos que sempre surge um que não concorda com o outro, um puxa o tapete do outro, e este aqui sempre foi um pacificador agregado ao Proença, sabe? De modo que eu acho que fazer esta homenagem para o nosso amigo, nosso colega de tantos anos, acho que é o mínimo que a gente poderia fazer por ele. E esperamos que ele esteja contente, sentir que ele é tão amado por nós e vai continuar sempre a ser amado. E rezamos que você melhore, porque a medicina está cada vez mais para cima. Então nós vamos chegar lá. Para não perder a amizade, né? Ela agregou mais um na turma, casando com o Raimundo.
recebido o convite para estar aqui falando dos nossos termos, porque eu acho que foi uma boa iniciativa da Comissão de Cultura e Extensão Universitária não falar só de ciência, falar de gente. Então, cumprimento a nossa presidente e espero que sejam convidados todos que a gente quer muito. E espero escutar a Bahia, o Provença. Eu tenho que fazer toda semana, viu, senhor? Eu só tenho que comentar que eu comecei a pensar as pessoas que nós devemos ter aqui falando. Aí eu disse, Bonas, todo mês não dá. Toda semana dá para começo. É capaz de termos de fazer todo dia. Porque tudo bem, temos um número de pessoas que contribuíram, ao menos modéstia à parte, sou assim, 5 ou 10 anos mais nova que vários de vocês, que foram meus professores. E quando eu dava plantão, tudo bem, eu era minha cirurgia, mas o Bacalá estava presente, já que ele dava um apoio emocional ao plantonista meia-noite, porque ele, na sua atividade externa, tinha uma pizzaria na Vila Madalena, e nós íamos lá, tá certo, para recuperar as energias e poder continuar trabalhando. Assim como outros da turma, que nem o Proença, que apesar de trabalhar, como sempre trabalhou, ele devia ter um V dentro de casa, porque sempre teve uma comida assim, super saudável, praia, etc. Esse já da minha área, porque pediatra, assim como o Fiore, tá certo? E se a gente começar a chamar todos aqueles que foram importantes da nossa formação, não só minha, mas de todo mundo, eu não sei se todo dia chega ou precisa até demais. Aliás, minha sogra dizia para a mulher, nunca sei quando o Chico está falando a verdade ou está brincando. Eu estou brincando, mas tem algumas pessoas que foram especiais. O Bacalá, o Proença, que foi nosso secretário da higiene, não num momento político muito delicado, e ou foi porque era um pediatra, porque o professor só aceitou a segunda mandato se ele pudesse escolher o pediatra, porque ele queria um pediatra, ele já tinha feito a CRAI, a criançada morria nas filas, né, esperando hidratação. Então, esse é aquele tipo de pessoa que o Vasconcelos queria que fosse o aluno da faculdade. Saiu daqui, foi ser secretário da higiene da prefeitura. Então, mas todos que vêm aqui vão falar dos satélites do Bacalá, do satélite da Thalia, do satélite do Proença, desse jovenzinho anestesista ótimo que ajudava a gente, que ficou farmacologista. Então, acho que é uma boa ideia. Alguns mais inimigos, querendo falar, ser inimigos não falam. Então eu vou parar por aqui, porque eu sou muito desinimigo. O Chico, mas é interessante essa questão do... Você começa a falar um pouquinho da minha vida, mas, na verdade, boa parte do que a gente fez, eu devo ao Bacalá. Não sei se vocês sabem, o Bacalá, eu sempre procurei auxiliar o Bacalá na liderança que ele teve com a turma, e, ao mesmo tempo, ele também sempre procurou me ajudar. Quando eu fui secretário, ele foi o diretor do pronto-socorro municipal e deu uma organização muito boa para a instituição. E o Bacalá sempre ele foi vivendo as coisas que eu queria fazer, procurando pôr na prática, porque o Bacalá é um camarada muito prático, né? E você pode ter as ideias, mas na verdade a execução da ideia é da parte dele. Os encontros da turma que a gente faz sistematicamente, quem me estimulou sempre foi o Bacalá. Na verdade, aparentemente, posso ser eu, mas é ele que, por trás, e essa é uma das qualidades que ele tem, entre tantas. Só que o Bacalá, ele age sem aparecer, mas ele deixa o outro aparecer. Ele vibra com a vitória do outro, muito mais do que com a vitória dele. Essa é uma coisa que sempre me deixou muito feliz, porque ele age assim mesmo como um irmão. Agora, ao mesmo tempo, o Bacalá, na turma, ele desempenhou um papel importantíssimo. Sabe que
alguém que ficava doente no tempo de estudante, era o Bacalhau que se preocupava em visitar o colega num determinado hospital, porque ele tinha tido um problema mental. Sabe? Então, toda essa sequência, o Bacalhau foi dando na sua vida e deixando uma marca que ficou muito importante para nós todos. Houve um dia que um colega, o Nilson, foi baleado lá em Tumbiara, né, Bacalhau? O Bacalhau foi lá buscar o Nilson, rapaz. Nós éramos formados já, o Nilson já estava estabelecido como médico, e o Bacalhau foi lá e salvou o Nilson, trouxe ele para São Paulo. Então, eu estou citando este fato para mostrar o que é a figura do Bacalhau e o que ele representa para nós. Então, eu acho que este encontro, essa conversa, eu acho que está valendo muito para a gente poder colocar algumas coisas. E que se eu ficar falando, eu não paro. Então, eu vou deixar, daqui a pouco eu lembro mais. Eu acho que você falando do Bacalhau desta maneira, trazendo toda essa qualidade, todas essas coisas, eu sinto, sabe o quê? As almas gêmeas, porque Fernando Proença de Gouveia, Luiz Bacalhau, são idênticos em todas essas coisas que o Bacalhau fez, que Fernando faz. É ele quem mantém a nossa turma unida. E os dois juntos fazem tudo. Não é com... Não é verdade? O Joamel, fale um pouquinho disso. O Bacalhau sempre foi o líder. Um líder. Mas é interessante que é uma liderança amena e ele soube dividir conosco posições. Embora, como disse o Proença, ele tivesse as iniciativas, você não sentia que estava sendo levado por ele. Nós íamos juntos, mas frequentemente, ou a maioria das vezes, a ideia partia do Proença e do Bacalhau, que realmente até ali eles fizeram uma dupla. Uma multiplicação aqui dos pães. O Bacalhau, ele desenvolveu e participou da Academia de Medicina de São Paulo, da Associação dos Antigos Alunos, da parte toda de esportiva, que ele sempre gostou muito, do show medicina. Então, sempre na liderança. Mas nunca nos deu a sensação que nós estivéssemos sendo liderados. Estivemos sempre juntos. Mas as ideias, as iniciativas partiam ou do Bacalhau ou do Proença. Então foi um convívio formidável que nós tivemos. Não só no tempo da faculdade, que era muito engraçado, até muito agradável, mas nesses 50 anos de convivência, não faltou uma vez que o Bacalhau estivesse fora. Esteve sempre dentro, dando força, trabalhando, prestando atenção, ajudando, convivendo. Não houve uma vez que nós fizemos um convite ao Bacalhau para estar presente numa reunião, numa festa, num movimento, que ele disse, não posso. Eu estou ocupado, tenho compromisso. Não houve um momento. Em todos os momentos, que também, por outro lado, que nós lideramos ou pedimos a presença dele, ele esteve presente. Então, acho que, dentro da turma, é a figura que mais se distinguiu para todos nós. Porque ele esteve sempre presente de maneira positiva, de uma maneira agradável, de uma maneira que enriqueceu a alma. Como disse o Fiore, são pessoas. E a pessoa do Bacalhau é para nós um exemplo. Um exemplo para nós seguirmos, um exemplo para que nós nos enriquecemos. E foi uma vida ótima. Está sendo uma vida ótima. E temos que prestar todas as homenagens a quem merece. E o Bacalhau merece elas em dobro. Um grande abraço nosso. Quero lembrar uma coisa aqui. Eu entrei na faculdade um ano depois desse estamos tomando como exemplo,
Bacalá é interessante, né? Essa parte do Bacalá que a gente precisa relembrar sempre, que foi o Bacalá plantonista do pronto-socorro de cirurgia do Hospital das Clínicas. O Bacalá é interessante, ele foi uma figura assim, um indivíduo dedicadíssimo ali, que o doente que chegava, como esse rapaz que chegou, quando chegaram, e ele salvou vidas pela dedicação que ele sempre mostrou. Isso sempre me impressionou no Bacalá como plantonista do pronto-socorro. E o Bacalá é um grande cirurgião, e é um cirurgião que nunca apareceu, mas no pronto-socorro é que ele mostrou a sua qualidade, a sua capacidade, somado ao aspecto humano que ele sempre deu aos atendimentos, às atenções aos doentes. Esse é um aspecto que a gente precisa lembrar do Bacalá. Né? Tem uma outra coisa que vocês estão falando aqui, e que eu precisaria colocar, que é o seguinte: eu falei do Bacalá quando menino, né, ligando à faculdade, eu estou falando do Bacalá agora. O Bacalá é um camarada que ele se formou em 1955 e ele continuou aqui ligado à faculdade, sempre, mas sempre. Eu acho que uma das coisas mais felizes que eu fiz na minha vida foi sugerir que o Bacalá fosse um dia presidente da associação dos antigos alunos da faculdade, porque ele foi o grande presidente da associação. Ele realmente está fazendo com que essa associação se integre mesmo e faça com que os antigos alunos continuem a conviver e a lembrar da sua antiga faculdade. Com os encontros de gerações, que é a ideia dele, que ele faz todo ano, na semana que é do Dia dos Médicos, que cai nos Dias dos Médicos, e o Bacalá vibra, ele está lá, ele está sempre consciente do papel que ele tem de liderança e de aproximação do pessoal com a faculdade. Então, esse aspecto é muito importante, que o Bacalá desempenha, que é manter viva a lembrança entre os antigos alunos da sua antiga escola de medicina. Tá? Esse é um negócio que me marcou muito sempre e me marca nas atitudes, nas atividades do Bacalá. Falar do Bacalá é muito fácil, pela atividade que ele sempre exerceu. Mas o que eu queria dizer é que, depois da residência, eu me afastei dos particulares, me afastei da família. E hoje eu queria agradecer o Bacalá que me ressuscitou. Ele que me trouxe de volta e está me proporcionando muita alegria, muita satisfação. E, além de ser companheiro dele na Associação dos Antigos Alunos, estou agora na comissão da gestão da faculdade. Devo ao Bacalá essa volta. Muito bem por isso. Obrigado. Eu queria falar rapidamente, eu sou talvez das turmas mais novas, porque eu me formei em 74. E eu me lembro do Bacalá do pronto-socorro do HC, na época do Código de Paula. E foi uma honra muito grande eu ter sido convidado para participar dessa pós-diretoria da Associação dos Antigos Alunos. E eu acho que o Bacalá teve um papel muito importante na integração de todos os alunos, com todas as instituições. Então, isso são iniciativas que ficam marcadas, que são muito importantes para a memória dessa nossa casa de Arnaldo. Professor, eu estou ficando curioso aqui para saber do senhor algumas coisas. Gostaria muito de ouvir essa história da sua meninice aqui no bairro um pouquinho, porque eu fiquei agora, eu não sabia dessa nuance da sua vida. Conta pra gente um pouco alguma coisa dessa meninice. Fala, Pedro.
gostaria de pedir duas pessoas também se manifestassem. Um é o acadêmico Renan Pires Negrão, que representa os alunos dessa faculdade e, portanto, traz aqui o carinho que os alunos sentem pelo professor Bacalhau. Foi uma das primeiras coisas, Renan, que nós lembramos aqui, que quando a professora Diana trouxe o nome do professor Bacalhau para ser homenageado, foi uma das primeiras coisas que ela lembrou, é o carinho que os alunos têm por ele. Tá certo? Depois também, eu gostaria que a senhora fizesse também suas considerações, porque afinal a senhora, como secretária do professor Bacalhau, vive ali pertinho dele, tá certo? Eu acho que seria importante. Depois, eu acho que nós poderíamos seguir a sugestão do Dr. Raimundo, que o professor Bacalhau fizesse lá suas considerações. E olha, e as histórias, gente, são muito agradáveis. Nós tivemos a felicidade de ter o professor Bacalhau junto conosco, e digo, essa subcomissão, ela tem hoje uma consciência diferente, graças às sugestões do professor Bacalhau. A maneira como ele nos ajudou a pensar a história dessa faculdade. Tá bem? Então, gostaria de ouvir o acadêmico, suas considerações, e a senhora poderia. Bom dia, professor. E, em consideração, assim, pouca coisa, pouco tempo que eu tive para falar, mas, assim, era sempre muito frequente cruzar entre os corredores do Centro Acadêmico, sou da diretora do Centro Acadêmico atual, sou particularmente sempre interessado em fazer os encontros com os antigos alunos, sempre conversando, sempre querendo falar um pouquinho mais da história, assim, sempre eu se queria, assim, aquela nossa época, o Centro Acadêmico era diferente, um pouco mais colorido, e essa cultura toda de hoje. E, assim, um pouco assim, de liberdade, eu posso falar com o professor Bacalhau, é justamente esse carinho que ele tinha, essa vontade justamente de explicar como é que era a história da faculdade daquela época do que é hoje. Eu acho que talvez você tenha se esquecido que amanhã nós temos um encontro dos antigos membros do CAOC. Eu acho que o Bacalhau foi presidente do CAOC. Eu acho que seria muito interessante que a gente estivesse presente, né? Para a gente trazer um pouco mais da memória do nosso centro acadêmico. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou grata ao Dr. Bacalhau. Eu sou funcionária já há 32 anos de faculdade de medicina, portanto eu já tenho tempo para deixar. Nesse meu final de carreira, eu tive essa felicidade de trabalhar com o Dr. Bacalhau, sou uma pessoa bastante centrada, ele é muito pacífico. E nós, então, com muito esforço, informatizamos a Associação dos Alunos do Bacalhau Sanitário e do Bacalhau Civil. Então, lá nós registramos todos os artigos, todos os fatos mais importantes, e o cadastro dos médicos, de aproximadamente 10 mil nomes, e uma organização assim, de objetivos que ainda não tínhamos atingidos e nós conseguimos finalmente, para compartilhar de todo esse ambiente de amizade que existe. Cada pessoa que entra é tratada tanto o mais simples como o mais natural. Então, eu sou testemunha de cada palavra que seus amigos disseram hoje. Obrigada, doutora. Bom, eu quero inicialmente agradecer a presença de todos os meus amigos, aqueles que puderam vir e aqueles que, embora convidados por circunstância especial, não estão presentes, mas eu tive a oportunidade de receber telefonemas ontem, inclusive do Arnaldo Amado Ferreira Filho, que por condição especial ele vai viajar, não pôde estar presente. Então, eu acho que todo o sucesso que vocês estão colocando à minha disposição adveio
de uma fórmula bastante simples, elementar, que eu sempre pensei em ajudar a todos, entendeu? E aqueles que eu não pude ajudar, pelo menos eu nunca atrapalhei. Nunca trouxe dificuldade para aqueles indivíduos em que eu, por circunstância, não pude ajudar. De forma que eu vivi essa faculdade intensamente, porque, respondendo a uma solicitação do professor Raimundo, eu sou nascido e criado aqui nas proximidades da faculdade. Eu nasci na Rua da Consolação e os meus pais rapidamente mudaram aqui para Alameda Itu, entre a Consolação e a Bela Sintra. E eu, desde menino, vivi nesta região. Eu vi a faculdade, que realmente representava para mim um monumento, e eu sempre pensei em um dia frequentar essa faculdade e me tornar médico. E esse sonho se realizou, graças ao esforço em que eu me dediquei plenamente e consegui, então, ter sucesso nessa direção. Mantendo, então, com os meus colegas uma relação muito íntima, de alegria, de satisfação e de convívio. Quando ainda menino, aqui onde é hoje o Hospital das Clínicas, no Instituto Central, havia um campo de futebol que chamava-se Glorioso Futebol Clube, e que a sua sede ficava na Avenida Rebouças, ali bem próximo onde hoje é a Fundação Faculdade de Medicina. E nós, então, jogávamos futebol e eu pertenci, então, a esse time e que, durante alguns anos, vieram a fazer parte da minha vida. Posteriormente, quando a Atlética mudou para o local onde está, porque inicialmente a Atlética ficava aqui na esquina da Cardeal Arco Verde com a Avenida Municipal, que é Arnaldo Vieira de Carvalho. E quando foi da construção da Faculdade de Medicina, ela se tornou um canteiro de obra e, com isso, deixou de ter condições de utilização da Atlética da Faculdade de Medicina. Então, os alunos da Faculdade de Medicina passaram a deslocar alguns materiais e construir lá onde hoje é a Atlética definitiva, o seu estádio, construindo o seu ginásio, campo de futebol, a pista de atletismo, tinha uma quadra de tênis que ficava onde hoje é a EMEI. Ainda tem lá as plantas que serviam de proteção ao vento, são as tipuanas tipus, que foram plantadas como proteção. E quando eu entrei na faculdade, já no primeiro ano, eu participei da diretoria da faculdade como tesoureiro e depois passei a secretário, vice-presidente e presidente da Atlética. Obviamente, a Atlética era completamente aberta, ela não tinha limites definidos. E, nesta oportunidade, eu fui convidado a participar da eleição do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, porque havia uma disputa muito grande entre esquerda e direita, e eles precisavam de alguém que não estava ligado a nenhuma delas
era, de certa forma, uma pessoa de centro e que fazia, na realidade, mais esporte do que a preocupação política. Então, me candidatei, fui eleito e nós conseguimos uma verba para começarmos a cercar a Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz. Roger Ferreira, que jogava futebol comigo, da FUP, então era deputado federal naquela época, e destacou para o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz 80 contos de réis. E Tarcílio Toledo Filho, que era o presidente que eu substituí, eu então fiz um acordo com o Tarcílio, disse, olha Tarcílio, eu vou para o Rio, vou ver se eu descongelo essa verba, eu sou amigo do Roger Ferreira e esse dinheiro nós começamos a cercar a Associação Atlética Acadêmica. E assim aconteceu. Eu fui para o Rio e nós conseguimos descongelar a verba para não cair em exercício findo. Com os 80 contos de réis, nós fechamos a Atlética aqui do lado da Enéas de Carvalho Aguiar. E ela foi até a escola de enfermagem, desde onde havia aquele esqueleto que era para ser o instituto, era para ser o hospital de tuberculose da Faculdade de Higiene e Saúde Pública, que posteriormente foi derivado para a pediatria. E daí vinha a escola de enfermagem, e da escola de enfermagem até a rua Arthur Azevedo, nós passamos a fazer uma lista de colegas mais antigos, professores e colegas já formados por um tempo maior, para que eles contribuíssem com alguns metros de muro para ser feito nessa área. E realmente esse muro foi construído e nós fechamos com isto a Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz. E consideramos então que este fato realmente nos deu a segurança de que a Atlética jamais seria perdida por qualquer razão. E este muro, como foi feito metro a metro, ele ficou muito irregular e acabou, num determinado instante, correndo o risco de cair. E nós conseguimos, nessa época já bem mais recente, quando eu estava trabalhando na superintendência, enviar ao superintendente o Nakamura, o Karamura, para que se fosse destinado um dinheiro para refazimento daquele muro para garantir ainda a Atlética. E esse muro foi feito um muro recente, bem orientado, com um alicerce bastante forte, e hoje a Atlética está totalmente fechada e garantida e definitivamente feita. Com relação ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, nós ficamos assim sempre muito voltados às coisas que fossem importantes para o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Primeiro, a integração entre aqueles alunos que formaram pela faculdade e que deixaram a faculdade. Então, deveria haver um meio de trazê-los de volta, o retorno desses colegas da faculdade. E aí é que surgiu a ideia de fazer um encontro de gerações. Encontro de gerações que começou de forma muito acanhada. No primeiro ano do encontro de gerações, nós conseguimos reunir um dinheiro que foi dado para o laboratório e nós conseguimos trazer Inesita Barroso, e ela aqui cantou aquelas músicas antigas do cancioneiro popular, para que nós nos reuníssemos no Teatro da Faculdade
e pudéssemos, então, ter o convívio de antigos alunos com os alunos e com os médicos já formados pela faculdade. No ano seguinte, fomos buscar o Paulo Vanzolini e fizemos, então, esta segundo encontro. Daí para frente, nós descobrimos que inúmeros colegas eram bastante capacitados do ponto de vista musical, e nós, então, passamos a fazer essas reuniões agora de encontro de gerações, em que os nossos próprios colegas eram os próprios autores, relembrando e revivendo o que foi o show medicina para nós, muito importante desde o tempo de estudante. Além disso, a nossa preocupação era levantar todos aqueles que eram formados pela faculdade e trabalhando no sentido de fazer um cadastro para podermos ter este reencontro através de 2 livros que foram feitos, e nós estamos na iminência da publicação de um terceiro, agora com um cadastro bastante bem organizado, e contribuição do Conselho Regional de Medicina, que nos favoreceu os nomes que vão figurar neste novo cadastro. De modo que estas coisas cada vez mais nos trouxe uma integração, que este tem sido sempre o único objetivo em que nós nos colocamos. Uma ideia um pouco mais avançada e auxiliada pelos colegas da Associação dos Antigos Alunos, ideia inclusive do Rivetti, foi de construir um mausoléu que nós pudéssemos fornecer aos colegas que, por circunstâncias qualquer de vida, não tinham onde serem sepultados, e nós então passamos e estamos na iminência de realizar este mausoléu do médico no cemitério do Santíssimo Sacramento, que fica aqui ao lado do cemitério do Araçá. De forma que eu tenho a impressão que a nossa contribuição procurou a ser cada vez mais no sentido da integração da faculdade. Desde que eu entrei na escola, eu nunca mais deixei de vir aqui ao longo de todos esses anos. Sempre, todos os dias, com muita satisfação, alguns dias até com muito cansaço, com muita dificuldade. Só a lembrança de que eu viria para a faculdade, eu me reanimava e tinha novamente a sensação de que eu podia passar mais um dia aqui na faculdade. Não sei quantos ainda eu conseguirei estar aqui presente, mas enquanto força eu tiver, eu da faculdade não deixarei de me afastar um só momento. De forma que, ao longo de todo esse tempo, eu tenho uma passagem muito de convívio muito íntimo com histórias do internato, da residência, do Hospital das Clínicas, da Superintendência, da Faculdade de Medicina, e aqui eu comecei e aqui eu pretendo encerrar os meus dias de trabalho e de labor na Faculdade de Medicina. Tenho a impressão que eu poderia conversar e fazer muitas outras, dar outras informações, e fico à disposição daqueles que lembrarem ou queiram que eu me manifeste em qualquer das direções. Muito obrigado. Lembrar um pouquinho do Bacalá, né? Contador de piada. Bacalá sempre foi infernal em contar piada, né? Ele começa uma e não para, vai uma sequência sempre. Bacalá sempre teve e tem a piada do dia. Esse é um dos aspectos sempre gostosos do Bacalá, porque através da piada e da brincadeira, ele acabava deixando o pessoal mais relaxado no trabalho e nas suas obrigações, né, Bacalá?
Eu gostoso de lembrar o Bacalhau, artista do show, rapaz. Esse cara foi um grande artista, né? Aquele bebum, aquele cara, a dona Elsa, a escolinha da dona Elsa, ele era a dona Elsa na escolinha, né? Aqueles números todos que ele fazia, junto com o Rui, era a grande dupla do show, né? O Rui César Denunti e o Luiz Bacalhau, eles são inesquecíveis para nós, né? E a gente tem alguma coisa em filme, etc., mas está longe de mostrar a realidade do que a gente viveu naquela época. É interessante colocar essas coisas alegres da vida do Bacalhau, né? E que sempre nos ajudaram a também sentir a mesma alegria. Ele é um factotum. Mas o que eu acho interessante é que nós que convivemos com o Bacalhau de 1949 até hoje, nós principalmente, porque a gente sente quanta coisa e vivendo neste ambiente da faculdade, que eu nunca saí daqui também, embora já aposentada pela compulsória, tudo isso, eu acho formidável que tem coisas que a gente desconhecia do Bacalhau, convivendo com o Bacalhau, conhecendo com o Bacalhau. Então, eu acho muito bom a iniciativa de vocês darem uma chance para os não grandes titulares, sem nada, porque eu acho que na sombra existem muitas coisas boas, embora você nunca estivesse na sombra. E agora eu tive a felicidade de ler ontem no Estadão aquela atitude da nossa reitora atual, que quer também prestigiar os estudantes, os jovens, os mestres, os bacharéis, entende? Para participar da vida acadêmica, para as aulas, para internos, para residentes, sem essa titulação de doutor, de adjunto, não é verdade? Eu não sei a opinião dos senhores, mas eu acho que é importante um estímulo para melhorar a qualidade da nossa gente também. Né? Acho que é importante frisar que no nosso complexo, tá certo? Na prática, não existe distinção entre a turma do HC e a turma da faculdade. Muito pelo contrário, a turma do HC, vamos chamar assim, é a que mais participa do ensino na nossa casa. É a que mais participa na formação da graduação do residente, tá certo? E que isso a gente não pode esquecer nunca. Mas eu acho que a Faculdade de Medicina já saiu daquele contexto antigo. Eu estou dizendo isso para a Universidade de São Paulo. Por isso que eu acho que é importante. Que as outras faculdades ainda têm a hierarquia. Na faculdade a gente já conseguiu baixar um pouco e dar chance para todos, né? Como hoje eu vou concordar com você, mas eu acho que o retrato é a repercussão deste evento aqui, quer dizer, onde nós estamos, a turma que trabalha na Faculdade de Medicina e não os professores da Faculdade de Medicina. Tá certo? Isso aqui é realmente um evento porque a coisa ainda não está tão bem definida. A gente vê isso em N situações, mas ainda não está definida. Né? O papel significativíssimo que tem o docente não USP na vida de nós todos. Não é só na minha, do Raio, de todo mundo que é mais novo e que, vamos dizer, sofreu vocês, tá certo? Mas aprendeu barbaridades graças a vocês, tá certo? Que é uma turma do HC que vive pela faculdade, vive para a faculdade que nem o Bacalhau, que a gente vê diariamente, chuva, faça sol, tá certo? E sabe o papel significativo que ele tem para a Associação dos Antigos Alunos e bem como para a Fundação Faculdade de Medicina. E ainda ele nem referiu que a associação e a fundação tem alguma coisa a ver e ele, portanto, tem um papel nesse relacionamento. Primeiro docente do HC, quando José Araújo Ramos, quem era do HC, não atravessava a rua para ser professor. Era docente do HC, mas não era na USP. O Geraldo foi o primeiro que conseguiu, não tendo passado muitos anos, esse ciclo, nada contra
acho que nosso tempo está chegando perto do limite, em termos de gravação, até para que nossos espectadores depois possam aproveitar esse conjunto que já foi feito. Professor Bacalá, muito obrigado pela sua presença, por nos trazer tanta gente amiga para essa conversa, porque também isso é uma função importante da vida, apresentar novos amigos, e eu hoje me sinto com novos amigos a partir da sua apresentação. Vamos fazer novas sociedades, então. Vamos avançar essas amizades todas. Vou convidar todos uma salva de palmas para o professor Bacalá.